em que hoje nós iremos conhecer quais são os paralelos entre o dilúvio bíblico e a famosa Epopeia de Gilgamesh, que é um dos textos mais antigos do mundo e que muito provavelmente serviu de inspiração para a história de Noé. No Pentateuco, a história do dilúvio, que nós encontramos no livro de Gênesis, a partir do capítulo 6, verso 5, que vai até o capítulo 9, verso 17, ela é composta em grande parte por duas diferentes tradições, a tradição javista e a tradição sacerdotal, que mais tarde foram mescladas para formar uma única narrativa e que nesse processo também elas acabaram recebendo ali algumas pequenas adições. Então é principalmente para ver estas duas tradições distintas, tanto a javista quanto a sacerdotal, que nós encontramos algumas pequenas contradições e repetições nessa narrativa. Por exemplo, se nós observarmos o capítulo 6, verso 19, que pertence à tradição sacerdotal, nós encontramos a informação de que Deus instruiu Noé a colocar um casal de cada espécie de animal na arca, enquanto que já se nós observarmos o capítulo 7, verso 2 a 3, que pertence à tradição javista, a instrução foi de colocar 7 pares de animais puros e apenas um par de animais impuros, com um comentário adicional ainda de que haveriam 7 pares de aves do céu. Já no capítulo 7, verso 10, de tradição javista, Noé esperou 7 dias dentro da arca até as águas do dilúvio começarem, enquanto que no capítulo 7, verso 11 e 13, que pertence à tradição sacerdotal, o dilúvio começou no mesmo dia em que Noé entrou na arca. Então, em grande parte, estas pequenas contradições e diferenças, elas ocorrem justamente devido a esta diferença em ambas tradições, que muito provavelmente são tradições que foram desenvolvidas em algum momento entre o período monárquico e o período exílico, então, ali provavelmente entre o século IX e VI antes da Era Comum, e que depois foram unificadas provavelmente ainda no período persa, ali por volta do século VI e V antes da Era Comum, para formar então o Pentateuco. Agora, quando nós buscamos identificar quais seriam as origens de ambas tradições, é possível nós encontrarmos diversos paralelos em textos do mundo mesopotâmico, que são ainda muito mais antigos do que os textos que fazem parte ali da Bíblia e dessas tradições. Como é o caso, por exemplo, do conto de Ziusudra, que é encontrado em uma tabuinha babilônica datada do século XVII antes da Era Comum, também do conto de Atrahasis, também chamado de O Grande Sábio, que é datado do século XVII antes da Era Comum também, e especialmente ainda do conto de Utnapishtim, que é encontrado na tabuleta 11 da Epopeia de Gilgamesh, que muitos pesquisadores concluem que é a epopeia que serviu de base, de inspiração para a história de Noé que nós encontramos ali na Bíblia. A Epopeia de Gilgamesh ela foi redescoberta na biblioteca de Assurbanipal no ano de 1853 e foi traduzida e publicada pela primeira vez pelo assiriologista George Smith no ano de 1872. E a tabuleta 11, que é a tabuleta que contém a história do dilúvio, que provavelmente foi inspirada ainda numa epopeia mais antiga, que seria a Epopeia de Atrahasis, ela foi a que mais chamou atenção justamente devido às suas semelhanças com a história bíblica. Nela, nós encontramos o conto de Utnapishtim, que teria sobrevivido ao grande dilúvio que foi enviado pelos deuses, e através das instruções do deus Ea para que ele construísse um grande barco, ele, junto com todos os animais, acabou sobrevivendo. Vamos observar o que nós temos ali na Epopeia de Gilgamesh e logo na sequência eu irei tecer mais alguns comentários aqui com todos vocês. Vamos ver o que nós temos ali então na tabuleta 11 em alguns versos ali. Vamos ver. Ó homem de Shuruppak, filho de Ubaratoto, derruba sua casa e construa um barco. Abandone as riquezas e busque a sobrevivência. Despreze as posses e salve vidas. Coloque a bordo do barco a semente de todas as criaturas vivas. O barco que tu construirás, suas dimensões devem ser todas iguais. Sua largura e comprimento devem ser iguais. No 5º dia, eu completei sua forma. Coloquei 6 convéses, dividi em 7 partes, e dividi seu interior em 9 partes. Antes do pôr do sol, o barco estava terminado e colocamos uma rampa de troncos. No primeiro clarão da alvorada, embarquei nele tudo quanto eu tinha. Embarquei toda a minha prata, embarquei todo o meu ouro, embarquei a semente de todas as coisas vivas. Fiz subir a bordo do barco todos os meus parentes e amigos, o rebanho do campo, os animais do campo e os filhos dos artesãos. A hora chegou. Observei o aspecto do tempo e tive medo. Entrei no barco e fechei a porta. E para o homem que lacrou o barco, o armador Puzur-Enlil, dei o palácio com todos os seus bens. Tudo o que estava claro se transformou em escuridão. Como uma batalha, a catástrofe atravessou o povo. Até os deuses se assustaram com o dilúvio. Por 6 dias e 7 noites, soprou o vento, veio a tempestade e o dilúvio. Quando o 7º dia chegou, o vendaval cedeu. A tempestade acalmou, o dilúvio acabou. Eu olhei para o tempo e estava em silêncio, mas todas as pessoas se transformaram em barro, e os campos estavam lisos como um terraço. Eu abri a claraboia e a luz do sol bateu em minhas têmporas. Caí de joelhos, sentei e chorei.
e sobre as minhas têmporas escorriam as lágrimas. No Monte Nimos encalhou o barco. O Monte Nimos segurou o barco e não o deixou se mover. Quando o 7º dia chegou, eu trouxe uma pomba e soltei. A pomba foi embora e retornou, pois não havia lugar para pousar. Eu trouxe uma andorinha e soltei. A andorinha foi embora e retornou, pois não havia lugar para pousar. Eu trouxe um corvo e soltei. O corvo foi embora e viu as águas baixarem. Ele estava comendo, saltando, dando voltas e não retornou. Eu trouxe uma oferta e sacrifiquei aos 4 cantos da terra. Os deuses cheiraram o doce sabor, os deuses se reuniram como moscas em volta do sacrificador. Através desses versos, nós podemos notar que existem muitas semelhanças entre o dilúvio de Utnapishtim e o dilúvio de Noé que nós encontramos na Bíblia. Por exemplo, ambos são avisados por uma divindade sobre o dilúvio que se aproxima. Eles constroem grandes barcos, levam animais a bordo, e depois que os seus barcos ficam presos no topo de uma montanha, eles enviam pássaros em busca de terra. Depois que o dilúvio acaba, eles oferecem sacrifícios e são abençoados por uma divindade. Mas, por outro lado, nós também encontramos alguns contrastes, como, por exemplo, o Deus bíblico ele enviou o dilúvio porque a conduta de todos os seres vivos era ruim e pervertida, enquanto que os deuses do épico de Gilgamesh eles enviaram o dilúvio apenas para reduzir o excesso de população que havia. Na Bíblia, Noé ele é descrito como um homem justo e íntegro, enquanto que Utnapishtim ele não possui nenhuma virtude moral em particular. No entanto, um detalhe interessante e curioso a respeito desse ponto é que Noé ele não expressa nenhum remorso pelos mortos, enquanto que Utnapishtim, aqui no épico de Gilgamesh, ele cai e chora depois de ver toda a destruição que foi causada pelo dilúvio. Um detalhe interessante e curioso. Utnapishtim também ele era um rei que chamou artesãos para ajudar na construção do barco, enquanto que Noé parece ter construído o barco sozinho, ou talvez ainda com a ajuda de seus filhos. Noé ele levou apenas a sua família, enquanto que Utnapishtim levou todo o seu clã e também os filhos dos artesãos, que provavelmente eram pessoas habilidosas para reconstruir a civilização após o dilúvio. Na Bíblia, nós podemos observar que foi Deus quem lacrou a porta do barco de Noé, enquanto que no épico de Gilgamesh foi o armador Puzur-Enlil quem lacrou a de Utnapishtim. O dilúvio bíblico durou 40 dias, enquanto que o dilúvio de Utnapishtim durou apenas 7 dias. O barco de Noé encalhou no monte de Ararat, enquanto que o de Utnapishtim encalhou no monte Nimos. Noé soltou primeiro um corvo, e depois ele soltou 3 vezes uma pomba, enquanto que Utnapishtim soltou primeiro uma pomba, depois uma andorinha e depois um corvo, além de outras diferenças, contrastes e paralelos também que existem ali nessas histórias. Mas, em essência, ambas histórias possuem muitas semelhanças entre si. E pelo fato de o épico de Gilgamesh ele ser uma história muito anterior à Bíblia, é bastante provável que ele tenha servido como uma fonte de inspiração para o desenvolvimento da história do dilúvio de Noé, que nós encontramos ali na Bíblia, que foi, então, adaptada para atender aos propósitos teológicos dos escritores bíblicos.